Segundo estimativas da Fundação Internacional de Osteoporose, aproximadamente 10 milhões de pessoas no Brasil vivem com a doença que promove o enfraquecimento dos ossos. O desgaste ocorre principalmente nos adultos e em idosos, em decorrência de vários fatores, mas afeta pessoas a partir dos 20 anos. A osteoporose aparece quando a formação do osso não é adequada e durante a quarentena a perda de massa óssea é maior, os índices são mais altos e exige também tratamento e cuidados. Para a gente tratar sobre o tema, eu recebo agora o médico Giancarlo Polesello, que é presidente da Sociedade Brasileira de Quadril. Tudo bem, doutor? Obrigado pela atenção conosco. Boa tarde, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Agora, para explicar para a gente qual que é a influência que tem a quarentena nesta perda da massa óssea. Então, a quarentena faz as pessoas ficarem isoladas. Corretamente, ela é aplicada para deixar as pessoas isoladas, principalmente os grupos de risco. E o que acontece? Quando uma pessoa se mexe menos, ela tende a absorver osso. A osteoporose nada mais é do que um osso que se absorveu. É como uma madeira comida pelo cupim, entendeu? A madeira tem as suas propriedades, ela é rígida. Quando o cupim come a madeira, ele deixa ela porótica, ele deixa cheia de buracos. O osso já tem poros, o osso é porótico. Só que quando há uma perda exacerbada desta massa óssea, dessa quantidade de cálcio que tem no osso, ele deixa o osso frágil, mais porótico, por isso que chama osteoporose, porque ele fica com osteoporose, porque ele fica com poros. E ficando com mais poros, ele tende a quebrar. Então, o indivíduo que fica em casa, inativo, tende a depositar menos cálcio no osso, porque você precisa da força da gravidade, da força dos músculos, dos movimentos, para poder depositar cálcio no osso. Então, um dos motivos que leva à osteoporose é o imobilismo. E a quarentena é o movimento, é o ambiente ideal para o indivíduo ficar imóvel em casa, né? O indivíduo que fica na quarentena se protegendo do vírus, só que ele fica o dia inteiro em frente à TV, imóvel. O que acontece? Ele vai ter a tendência de absorver o osso. Agora a gente tem a ideia que a doença afeta somente os mais velhos, mas pouca gente sabe que ela começa lá na adolescência, né? Já na fase adulta, enfim, por volta dos 20 anos. Como que tudo isso começa? O pico da massa óssea se dá aos 20 anos. Depois disso, a massa óssea tende a decrescer e alguns fatores tendem a estabilizar essa massa óssea. O primeiro é a genética. Segundo, é a atividade física. Terceiro, é a quantidade de músculos que esse indivíduo tem. Quarto, são outros fatores, alimentação, qualidade de vida, etc. Tudo isso tende a manter a massa óssea. O sexo feminino, mulheres mais magras e da raça branca, tendem a ter mais osteoporose. Então, existem grupos também de maior risco para a osteoporose. Se o indivíduo toma certos cuidados, ele vai retardar a osteoporose, porque todo mundo vai ter osteoporose em algum momento. Mas se ele toma certas precauções, ele vai retardar esse momento. Alguns não conseguem, pelo que eu já falei, a genética, etc., não consegue. Vai ter osteoporose, uma simples queda pode provocar uma fratura. E quais são, então, as recomendações? A recomendação é se manter ativo, se possível, se manter fortificado, fortalecido. Por isso que muita gente vai para academia, muita gente começa a correr, muita gente se move, se mexe, sobe escada, desce escada, faz exercício, faz pilates, faz musculação. E isso é muito importante e um dos maiores objetivos disso é justamente evitar a osteoporose, fora outros benefícios para a saúde. Por que o foco geralmente está nos idosos? Porque o idoso, uma fratura no idoso, primeiro, que ele é mais suscetível à fratura, e segundo, quando ele tem uma fratura, especialmente no quadril, 30% desses fraturados morrem no primeiro ano, depois da fratura. Então é um problema extremamente grave. Conversamos com o médico Giancarlo Polesello, que é presidente da Sociedade Brasileira de Quadril. Obrigado pela atenção conosco. Obrigado, Felipe. Boa tarde para você.